tema dessa palavra é o seguinte: como que você vai estar no dia do cumprimento da promessa? Como que você vai estar no dia do cumprimento da promessa? Esse é o título. Pastor, por quê? A Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Abraão. E eu escolhi outro homem dentro da Bíblia para estar ali junto com Abraão, para me falar desses dois personagens. E aí eu falei: Deus, até então o Senhor me deu a palavra dentro do livro de Gênesis sobre a vida de Abraão, e eu precisava ter outra pessoa para a gente falar. E o Senhor me deu o nome para me falar sobre a vida de Caleb. Eu não sei se você já viu esse nome dentro da Bíblia, mas tem. Caleb, ele foi o companheiro de Josué. Ali quando Moisés enviou os espias para investigar a terra, entre os 12, Caleb e Josué estavam juntos. E vocês conhecem toda a história. Foram lá e vistoriaram a terra, trouxeram um relatório para Moisés. E naquele dia que aquele relatório chegou para Moisés, os 10, eram 12, os 10 trouxeram um relatório para Moisés, horrível. Eles olharam para a dificuldade, eles olharam para a situação, e o relatório deles para Moisés foi muito ruim. Mas dentre os 12, existia 2 homens. Esses homens chamavam-se Josué e Caleb. Eles se levantaram no meio da congregação e falaram a eles, tanto aos 10, como a congregação que estava reunida, disseram a ele: olha, se Deus, como tem nos dado a terra, Deus tem nos feito uma promessa, Ele vai cumprir essa promessa. A terra pode ter gigante? Pode. A terra pode ter guerreiros? Podem. Mas quem deu a palavra que nós entrarmos dentro dessa terra foi o rei. E aí Josué e Caleb deu esse relatório a Moisés. E Moisés ficou muito maravilhado com o relatório de Josué e Caleb. E naquele exato momento, Moisés liberou uma palavra profética para a vida de Caleb. Moisés falou assim: olha, Caleb, você vai herdar essa terra. Nessa época, Caleb estava com 40 anos de idade, quando Moisés fez essa promessa a ele. E os anos se passaram, 45 anos se passaram. Chegou o tal dia de Caleb herdar a promessa. Josué chamou Caleb, agora já não era mais Moisés, porque Moisés tinha ido para junto do Senhor, e Josué tinha sido o seu sucessor. Josué chamou Caleb e falou: olha, Caleb, lembra-se da promessa de Moisés, que você herdaria a terra dos cananeus? Caleb olhou para Josué e falou assim: não só lembro, como que a força que eu tinha há 45 anos atrás, a minha força hoje é a mesma.
Irmãos, quem tem promessa de Deus, os anos passam, o tempo passa, mas ele crê na palavra que Deus falou. É como foi cantado aqui no início. É assim que nós vamos lutar nossas guerras. Guerra nós vamos ter todos os dias. Desafio nós vamos ter todos os dias. Mas nós precisamos saber em quem nós estamos crendo. Quem foi que fez a promessa? Quem fez a promessa para você não foi o homem. Não. Quem fez a promessa para você foi o Senhor. Caleb, você herdará a terra dos cananeus. E quando chegou o momento para Caleb herdar a terra, ele falou assim: eu estou com a mesma força que eu estava há 45 anos atrás. Por isso que o título dessa palavra é: como é que você vai estar no dia do cumprimento da promessa? Como? Porque eu tenho certeza que Deus tem dado promessa para muitos aqui, e Deus tem falado com você. No nosso caso mesmo, há 15 anos atrás o Senhor falou conosco em relação às nações, e dentro desses 15 anos, eu mais a pastora, nós já vemos trabalhando, nós vemos nos organizando, nós já vemos, sabe, alinhando com a palavra. Para quê, pastor? Para que a hora que chegar o momento de Deus cumprir a promessa dele na nossa vida, nós estamos preparados, firme no Senhor, e dizer para ele: Senhor, desde o dia que o Senhor fez a promessa a nós estamos firmes até hoje, nós estamos ligados na palavra, nós estamos aguardando o cumprimento dessa promessa. Então, meu irmão, não olhe para a direita e nem para a esquerda, não, aguarde o tempo da promessa, porque a promessa vai chegar e Deus o cumprirá. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que para se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Amém? Mas aí, dentro, Deus já tinha falado comigo sobre Abraão. E aqui no livro de Abraão, ou no livro de Gênesis, melhor dizendo, porque Abraão não tem livro, não é verdade? Aqui no livro de Gênesis capítulo 12, nós vamos ler 2 versículos. Abre aí. Achou aí? Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da onde? Da tua terra e da casa, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Sobe aí. Olha, irmãos, Deus falou 3 coisas para Abraão aqui. Deus falou para Abraão: Abraão, você vai sair da sua terra. Promessa de Deus, promessa que Deus fez a Abraão, como fez aqui com Caleb. Preste atenção para você entender. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra. É a mesma coisa de alguém falar para você, Deus chegar para você e fazer uma promessa para você, e falar para você: olha, sai de Trindade. Foi o que aconteceu com Abraão. Olha, Abraão, sai da sua terra. Aí Deus volta para Abraão: Abraão, e você também vai ter que sair do meio dos teus parentes. E aí Deus falou assim: olha, agora, Abraão, sai da casa do teu pai. Ou seja, não tinha como Abraão voltar. Não tinha. Por quê? Porque Deus não deixou opção para Abraão voltar. Deus falou para ele: olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, e sai da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então essa foi a promessa de Deus para Abraão. Mas só que muitas das vezes nós recebemos uma promessa de Deus, e
às vezes por um motivo ou outro, às vezes por não compreender muito bem aquilo que Deus falou conosco, acaba que nós fazemos algumas coisas de errado. Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela. A primeira coisa que Abraão fez foi o quê? Vocês estão comigo, irmão? Tem alguém aí? Não, né? Tem alguém aí? O que Abraão fez? Pregou Ló, seu sobrinho, e levou com ele. Mas Deus não tinha falado para ele fazer isso. Deus falou: sai do meio dos teus parentes. Não é para você ficar com ele, não é para você levar ninguém. E Abraão levou Ló. Irmãos, olhe para cá. Tem muita gente que nós gostaríamos de andar com elas, mas Deus não quer que nós não andamos com ela. Deus não quer que você ande com ela. Você até quer andar com ela. A intenção de Abraão era boa, de levar Ló? Era. Mas Deus falou para ele: não é para levar nenhum parente. E Deus levou, e Abraão levou Ló. E Ló, irmãos, foi uma pedra de tropeço na vida de Abraão. Ló só deu problema para Abraão. Irmão, tem pessoas na nossa vida, no nosso ministério, que ele vai ser só problema. Ele não vai ser bênção. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para você. Deus não fez a promessa para ele. Você precisa entender isso, que a promessa do Senhor é para você. Às vezes tem pessoa do seu lado, às vezes tem pessoa com você, que em vez dela ser bênção para você, ela está sendo maldição. E aí você aguarda. O propósito de Deus não se cumpre na sua vida. O seu ministério não rompe. As coisas não fluem. E você fica se perguntando a Deus: por quê? Aonde eu tenho errado? Será que eu tenho pecado? O que está acontecendo? Mas aí nós temos que voltar lá atrás e observar a promessa que Deus nos fez. Por quê, pastor? Porque o cumprimento da promessa, mais cedo ou mais tarde, ela vai vir. E aí a hora que ela chegar para se cumprir na sua vida, como que você vai estar? A hora que a promessa chegar para ser cumprida na sua vida, como que você vai estar? Ah, pastor, eu estou com um problema com o ciclano, com o beltrano, porque ele fez isso e fez aquilo. Mas Deus olha para você e fala: eu não mandei você andar com ele. Eu não falei para você levar ele. Isso é problema seu. Você vai ficar mais 1, 2, 5, 10 anos parado. Por quê? Porque você não ouviu e obedeceu que eu te falei. Então, irmãos, Abraão, ele teve fé para obedecer a Deus, sim, porque quando Deus falou para ele, ele de pronto saiu. Só que ele não teve inteligência de escolher as pessoas para andar com ele. Ele não escolheu as pessoas corretas para andar com ele. E Ló foi um problemão na vida de Abraão. Tanto que aqui no capítulo 13, se você for olhar aqui no capítulo 13, praticamente o capítulo 13 todinho de Gênesis, Deus não fala com Abraão. Deus distanciou de Abraão. Deus não fala com ele, por quê? Porque ele estava com a pessoa errada. Verdade. Irmão, tem pessoas na nossa vida que elas vão nos cegar. Ela não vai deixar você ver aquilo que Deus prometeu para você, porque ela vai te levando para um lugar com tantas circunstâncias, com tantas coisas, que você tira o foco do seu chamado, tira o foco do propósito de Deus na sua vida. E aí você fica estagnado. Ah, mas eu poderia estar muito mais longe hoje no meu ministério. Ah, mas eu poderia estar rompendo hoje no meu ministério. Ah, mas eu poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Enquanto Deus está olhando para você e fala: ó, enquanto você não se organizar, enquanto você não organizar a sua casa, enquanto você não colocar as coisas em ordem, não posso fazer nada. E o tanto, irmãos, olha aqui, só vira sua Bíblia um pouquinho no capítulo 13. Olha o que Deus diz para Abraão aqui, ó, no verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que? Olha só quando foi que Deus veio voltar a falar com Abraão. Quando foi, pastor? A partir do momento que Ló foi embora. Irmãos, às vezes não está acontecendo as coisas na nossa vida
porque nós não observamos muito bem o que nós estamos fazendo. A partir do momento que Ló saiu de perto de Abraão, Deus voltou a falar com Abraão. Deus voltou a se relacionar com Abraão. E Deus falou para Abraão assim: levanta agora os teus olhos e olhe desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei te dar a ti e a sua semente para sempre. Deus só voltou a falar com Abraão depois que Ló saiu de perto dele. Irmãos, quando pessoas erradas saem de perto de nós, até a nossa saúde melhora. Quando pessoas que não acrescentam nada na nossa vida saem de perto, as coisas começam a acontecer. E outra coisa, algumas pessoas vão ter que sair de perto de nós mesmos. Sabe por quê, pastor? Para outras chegar. Às vezes alguém vai ter que sair de perto de você, ou você vai ter que sair de perto dela, para que as coisas comecem a acontecer no seu ministério, para que as coisas comecem a acontecer na sua vida, para que as coisas comecem a acontecer na sua família. Porque senão, meu querido, nós vamos ficar dentro da igreja, nós vamos estar vindo para a igreja com um problema com um, com um problema com o outro, com uma situação com um, com uma situação com o outro, e a coisa não rompe, não vai, e aí chega o dia de Deus cumprir a promessa na sua vida, te encontra todo ferido, todo frustrado, todo decepcionado. Como cumprirá a promessa sobre a sua vida? De que forma? De que maneira? Nós temos que observar muito bem quem está conosco, quem nós estamos levando conosco no ministério, quem está ao nosso redor, porque senão, irmãos, pode ser que Deus nos cale, pode ser que Deus cale em relação ao nosso chamado, ao propósito que Ele tinha nos dado. Amém? Glória a Deus. Então, meu querido, vai ter pessoas que você queria andar com elas mesmo, mas não vai ter jeito, não vai ter jeito. E quando essas pessoas saírem de perto de você, as coisas vão começar a acontecer. Aleluia, glória a Deus, amém. Então, se prepare para o cumprimento da promessa. Se prepare. Pastor, mas está tão difícil. Mas aguarde. Vai organizando as coisas. Vai se estabilizando os seus negócios. Sabe, se tem alguém que você vê que não vai acrescentar no seu ministério, tira de lado. Se tem que resolver uma situação com fulano, resolva. Deixa a sua vida, sabe, organizadinha. Deixa a sua vida certinha. Por quê? Para a hora que chegar o momento de Deus cumprir a promessa na sua vida, você está preparado para receber essa promessa. Amém? Glória a Deus. Então não fique, sabe, lamentando, ciclano e beltrano, porque isso, porque não aconteceu e tal. Não. Deus deu a promessa, foi para você. Deus não tinha dado a promessa para Ló. Deus deu a promessa, foi para Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, em ti, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Não foi em Ló, foi em Abraão. Então, não importa se por acaso aconteceu situações e mais situações, não importa. Se você tem a promessa de Deus, meu querido, aguarde o tempo de Deus e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Então, foi necessário que Ló saísse de perto de Abraão. Foi necessário. Por quê? Porque lá atrás Abraão levou ele. Ló tinha culpa disso? Não, mas Abraão tinha. Então foi necessário que Ló saísse de perto dele. E a Bíblia diz que Ló, irmãos, então interessante isso, dentro dessa palavra aqui, a Bíblia diz que Ló, ele foi montando tenda, desde onde estava ali com Abraão, rumo a Sodoma e Gomorra. Irmão, quem não tem a promessa de Deus, quem não tem o Espírito Santo de Deus, o negócio dele é o mundo mesmo. O negócio dele é o mundo. A Bíblia diz que Ló foi montando tenda até chegar em Sodoma e Gomorra.
Por quê, pastor? Porque naquela época, as pastagens eram muito bonitas, e Ló se encantou com aquilo. E ele foi para o lugar mais fácil, e ele foi para onde era mais bonito. Mas quem tinha a promessa era Abraão. Por isso que depois que Ló foi, Deus voltou a Abraão e falou: Abraão, agora levanta e olha, veja aí, tudo isso aqui, ó, vou te dar como herança. Abraão não ficou lá reclamando: ai, Ló foi embora. Abraão não ficou lá chorando: ah, meu sobrinho foi embora, e agora? Não, sabe por quê? Porque Abraão tinha uma promessa, e Deus já tinha falado com ele. Então, meu querido, se você tem uma promessa de Deus, firma nela. Firma nela. Pode acontecer o que acontecer, fica firme. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes os inimigos vão vir para te tirar do foco. E esses inimigos muitas vezes vêm de dentro da família, viu? Às vezes não vai vir de longe, vai vir lá de dentro, para te tirar do foco, para tirar aquilo que Deus te prometeu, para tirar aqui de dentro do seu coração, para minar a sua fé. Mas aí você vai entender: não, para aí, quem tem a promessa sou eu. Gaste o tempo que gastar, passe o tempo que passar, a promessa, ela é minha, e eu vou me preparar para aquele grande dia do cumprimento da promessa. Então se prepare. Pastor, mas é tão difícil. Querido, mais difícil que Abraão. Deus separou ele de tudo. Separou ele da terra dele, separou ele dos parentes dele, separou ele dos pais dele, acabou. Abraão foi sozinho para um lugar que ele não conhecia. E aí agora Abraão não tem para onde voltar. Não tem. Porque agora ele não tem mais pátria, agora ele não tem mais a casa do pai, agora ele não tem mais os parentes, ele só tem a palavra de Deus. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas quem fez a promessa, meu querido, é fiel para cumprir. Amém? Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Agora, Deus tinha falado a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, você é a semente que vai ser plantada. Abraão, essa semente vai nascer e vai povoar a terra. Irmãos, você já imaginou isso? Isso é só para quem tem uma promessa de Deus, fé. Isso é só para quem, sabe, entende mesmo de propósito. De repente, Abraão com 75 anos, que recebeu uma palavra de Deus, recebeu uma palavra profética, 75 anos, Deus chega para ele e fala: Abraão, eu sei que a sua esposa é estéril, mas você vai ter um filho. Irmãos, como que Abraão ia ser uma bênção? Como que a família de Abraão ia abençoar, sendo que ele não tinha filho? Era necessário que Deus trouxesse um filho. Passa-se os dias, passa-se anos, Deus vem e traga fertilidade sobre o útero de Sara. Agora nasce Isaac. A promessa que Deus tinha feito a Abraão: Abraão, você será uma bênção para todas as famílias da terra. Agora Abraão já está olhando a promessa de Deus de longe. Agora Isaac nasceu. Queridos, nós temos que nos preparar para o cumprimento da promessa. Se Abraão tivesse ficado lá, reclamando, lamentando, murmurando, Isaac ia vir, mas não como veio. Às vezes no nosso meio,
Dentro da igreja tem pessoas que poderiam estar muito mais além, estar muito mais longe. Já pessoas que poderiam estar pastoreando, pessoas que poderiam estar nas nações, pessoas que poderiam estar longe no ministério, mas por quê? Surgiu uma situação lá atrás, e ele ficou lamentando a situação, ficou olhando para a situação, e eles deram um passo atrás. E aí, houve um intervalo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Pastor, mas isso também aconteceu com Abraão. Aconteceu. Querido, não importe o que está acontecendo na sua vida, não importa o que vai acontecer, o que importa é você se preparar para o cumprimento da promessa. E aí Abraão falou assim: mas Isaac está demorando a chegar. Deus fez a promessa. Abraão com 75 anos, Isaac está demorando a chegar. Agora Abraão já vai para 99 anos de idade, Isaac demora a chegar. E aí Sara tem uma brilhante ideia. Sara teve uma revelação que não foi do céu, foi da carne. Abraão, deita com minha serva, ela vai gerar um filho, e está aí a promessa. E Abraão não é bobo nem nada, falou assim: então vamos embora lá, né? Nossa, irmão, você está sério, hein? Misericórdia, eu, hein? Tudo é o climatizador? É a chuva? Então vamos esperar parar de chover, né? Onde eu estava? E agora, a brilhante ideia de Sara aconteceu. Agora Sara tem um filho. Como que é o nome dele? Ismael. A hora que Ismael terminou de nascer, vem Deus. Abraão, Abraão. Fala: Senhor, lembra da promessa que eu falei contigo? Ué, mas promessa? Acabou de acontecer, uai. Ismael nasceu, Deus... Não, Ismael não é a promessa. Ismael é fruto da carne. Às vezes, irmão, Deus nos dá uma promessa, nos dá uma palavra, e nós não aguardamos o cumprimento, porque nós impedimos esse cumprimento e começamos a agir na carne. E aí vem o fruto da carne e pensamos que é a promessa de Deus, e não é. Deus falou assim: a promessa que eu fiz para você, Abraão, ainda está de pé. Sara vai ter um filho. E aí, quando a promessa se cumpriu, quando Isaac nasceu, o que Deus falou para Abraão? Abraão, manda Ismael embora, porque a carne não pode caminhar junto com o espírito. Elas não dão certo. A carne não dá certo com o espírito. Ismael era fruto da carne, mas Isaac era fruto do espírito, a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Retardou o cumprimento da promessa na vida de Abraão, retardou, mas Abraão estava firme com o Senhor. Queridos, a questão não é você começar bem, a questão é você terminar bem. Muita gente começou bem, mas terminou errado, terminou mal. Às vezes você começou tudo errado. Pastor, pisei na bola, enfiei a mão pelos pés, os pés pelas mãos, não sei, sabe, viajei na maionese, o negócio deu tudo errado. Às vezes aconteceu com você, você começou tudo errado, mas se você tiver um espírito quebrantado, arrependimento e falar: Deus, errei mesmo, mas eu errei muito, mas eu quero consertar de agora para frente. Então, querido, não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. E aí Abraão falou assim: então errei, olha. Errei lá atrás com Ló, já foi um atraso do meu ministério. Agora errei aqui com influência de Sara. Mas para aí, eu vou entrar dentro da minha promessa. Eu vou aguardar a promessa de Deus. E quando, irmãos, menos Abraão espera, Isaac nasceu.
Isaac era a promessa que Deus tinha feito a Abraão e Sara. Eles precisavam se alegrar com o fruto da vossa alma. Eles precisavam se alegrar com o fruto da vossa vida. Era necessário que Abraão e Sara tivessem um filho. E aí, irmãos, Deus se cumpre a promessa na vida dele, de Abraão. E aí agora Isaac vai ter a sua família. Aí de Isaac vem as 12 tribos, ou melhor, de Jacó, vem as 12 tribos. E aí segue-se a história. Mas uma coisa na vida de Abraão foi: ele ficou firme até o dia do cumprimento da promessa. Errou, mas ele permaneceu lá firme, sabe? Permaneceu lá firme. Como aqui no caso de Caleb, permaneceu firme. Está demorando, tem 40 anos, mas eu estou no Senhor. Estou aguardando a promessa se cumprir. Ah, pastor, mas aconteceu isso. Eu estou aguardando no Senhor. A promessa vai se cumprir. Querido, entre a promessa e o cumprimento dela há um tempo. Há um tempo. É esse tempo que muitos não entendem. Ah, Deus está demorando, deixa eu fazer. Querido, quando eu faço com as minhas mãos, sai tudo errado. Sai tudo errado. E aí, lá na frente, o negócio deu errado, você tem que consertar. Irmão, e consertar dá trabalho. Meu Senhor. Irmão, consertar. Quando você pega, eu entendo um pouco de construção, que nós trabalhamos muito aqui na igreja. Irmão, quando você pega um lote vazio, para você construir uma casa, é fácil. Você começa tudo certo. Faz o alicerce, as paredes, as vigas e tal. Você começa tudo certo. Mas você vai remendar uma casa. Você vai consertar uma... Queridos, é só problema. E por mais que você faz, não presta. Tem que quebrar e fazer de novo. Começo. E aí, quando nós fazemos com as nossas mãos, sai errado. Ah, Deus está demorando. Querido, Deus não demora. É eu e você que atrasamos o processo. Eu e você que atrasamos. Por uma situação, por outra situação. Atrasamos o processo de Deus na nossa vida. E quando Deus está lá, vamos. E você está lá pensando na morte da bezerra. Ah, envolvido com isso, envolvido com aquilo. Ah, porque isso, ah, porque... Querido, não. Se prepare para o cumprimento da promessa, meu querido. Quantos tem promessa de Deus aí? Olha só. E aí? E o que você tem feito? Ah, pastor, quanto tempo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem mais para onde você voltar, meu irmão. Pastor, não tem? Só que pensa. Não tem para onde você voltar. Você não presta mais para o mundo. Sabia disso? Você não presta mais para o mundo. Sabe para quem é que você presta? É para o diabo. Volta para você ver. Então, não tem para onde você voltar. O seu caminho agora é Jesus. Aguardar o cumprimento da promessa. Está ruim? Estou firme. Aguarda o cumprimento da promessa e Deus vai cumprir ela na sua vida. Aleluia. Então, querido, não desperdice aí não. Não desperdice aquilo que Deus te deu, não. Tem tanta gente desperdiçando a promessa de Deus, sabe, com coisas passageiras, com coisas momentâneas. Deus, sabe, liberou a palavra profética sobre a vida dele, sobre, você vai ser um ministro da palavra, você vai ser um pastor, você vai ser um ministro do louvor, você vai ser um profeta, você vai ser, e ele desperdiça tudo, sabe por quê? Com coisas supérfluas, sabe, vendendo a sua herança, desperdiçando a sua herança por um prato de lentilha. Quantas e quantas pessoas têm deixado a obra do Senhor para mexer com outras e outras coisas? Olha que testemunho lindo esse, que a menina, como é que é o nome dela? A Gardênia contou aqui, Nós precisamos, irmãos, aprender mais de Deus mesmo. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, sabe? Muitas pessoas largaram o Senhor por causa de emprego,
por causa de serviço, por causa de faculdade, por causa de largar de servir o Senhor. E hoje, nem Deus e nem faculdade. Hoje nem Deus nem emprego. Hoje nem Deus nem família. Sabe por quê, meu querido? Porque se Deus não estiver no centro da sua vida, nada está bom. Em primeiro lugar é o Senhor. Não importa o que você está passando, se prepare para o cumprimento da promessa. A minha promessa vai chegar, ela vai acontecer, mas o dia que ela chegar, o dia que ela acontecer, eu quero estar com a mesma força daquele dia que o Senhor fez ela. Então não desperdice. E o interessante, irmãos, que muitas das vezes nós pensamos que as coisas que estão acontecendo na nossa vida é por acaso, não é. Muitas das vezes Deus usa o inimigo para nos levar a cumprir a promessa de Deus na nossa vida. Sabia disso? Muitas das vezes você fala, gente, mas o que é isso que está acontecendo? Não, é Deus usando os seus inimigos para te levar para dentro do seu chamado. Pastor, aonde você arrumou isso, biblicamente? Olha para a vida de Davi. Olha para a vida de Davi. Você acha que se Davi não tivesse matado Golias, alguém conhecia o nome dele hoje? Por que? Três coisas, quando vai falar de Davi: urso, leão e Golias. Urso, leão e Golias. Ou seja, os inimigos de Davi levou ele para o chamado dele. Queridos, não desperdice a sua herança. Não desperdice a promessa de Deus na sua vida. Não importe quem vai colocar você lá, dentro do seu chamado, não importe. Não importa se você chega lá. Pronto. Cheguei, Senhor, estou aqui. Estou aqui. E aí Deus vai olhar para você e está preparado? Suporta aí uma pressão? Suporta aí umas calúnias? Suporta aí umas perseguição? Suporta aí alguns vendaval? Suporta? Você suporta algumas coisas mais ou menos nesse sentido? Ou você é daqueles que reclamam, que murmura? Queridos, quem reclama, quem murmura, não tem cumprimento da promessa. Não tem. Deus só cumpre a promessa dele na vida de homens e mulheres que entendem o seu propósito. E dentro de propósito não há reclamação, dentro de propósito não há murmuração. Aleluia! Então, querido, os seus inimigos, eles vão te levar para dentro do propósito de Deus na sua vida. Você pode ter certeza disso. Então, aquilo que está acontecendo na sua vida não é por acaso, não é por coincidência, não. Às vezes a gente no ministério é tanta situação e a coisa daqui, de repente vem alguém lá do inferno para te contra-atacar, para te acusar e para falar, aí você pensa, mas que diabo é esse? E Deus está de lá. Não preocupa não, é o diabo, mas eu estou usando ele para te colocar dentro do seu chamado. E às vezes, meu irmão, aqueles que se levantou contra você para levar você para dentro do seu chamado e pensando que você ia morrer, você vai ser bênção na vida deles amanhã. Vai. Sabe por quê? Porque você vai estar preparado para receber a promessa de Deus. Vai. Os irmãos de José tentaram matar ele. Agora nós matamos ele de vez. Nós jogamos ele na cisterna, não morre. Nós vendemos ele como escravo, não morre. Mal sabia eles que estavam levando José para dentro do propósito de Deus. De repente está lá José alimentando todos eles. E aí? Então, meu querido, o que está acontecendo não é por acaso, não é por coincidência, é Deus te alinhando com a palavra para dentro do seu chamado, para dentro do propósito dele, para o cumprimento da palavra na sua vida. Ah, pastor, mas é tão difícil. Não é fácil.
Todos os homens e mulheres de Deus que quer andar em santidade com o Senhor tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço. Então, o propósito de Deus na sua vida, a herança de Deus na sua vida, o seu chamado, desperdiça não. Não troca isso aí não. Troca não. A Deus, eu estou firme, eu estou fiel com o Senhor aqui na igreja. Ó. Eu já lavei os banheiros, já lavei a igreja, agora o pastor me trouxe como apoio, eu estou firme. Pastor, Deus, já tem 3 anos que eu estou como apoio, mas eu estou firme. Eu sei que um dia o Senhor vai me trazer como obreiro. Eu sei que um dia o Senhor vai me trazer como diácono nessa igreja. Eu sei que um dia o Senhor vai me trazer como pastor nessa igreja. Eu estou firme. Agora resta saber, se o dia que chegar, o momento de Deus cumprir a promessa dele na sua vida, como que você vai estar? Como? Caleb, o dia que Deus cumpriu a promessa dele, que Josué falou para ele: Josué, está vendo todas essas terras de Hebron aqui, ó? É sua. Josué olhou para dentro, Caleb olhou para dentro dele e falou assim: gente, a força que eu tinha 45 anos atrás, hoje eu estou com a mesma força. Por quê, pastor? Olhe para cá. Por quê? Porque você vai precisar dessa força para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Se você recebe a promessa de Deus, Deus se cumpre a promessa de Deus e você está todo fracassado, como você vai executar? Não tem como. Por isso que você precisa alinhar com a palavra. Por isso que você precisa vigiar e orar todos os dias. Por isso que você precisa estar dentro da igreja. Por isso que você precisa estar debaixo do discipulado, debaixo de obediência, debaixo de submissão. Por isso que você precisa estar debaixo da nuvem de Deus. E a promessa vai se cumprir, meu querido. Então não desperdice aí não. Não troca aí a sua promessa por um prato de lentilha, não. Troca não. A gente fala um prato de lentilha porque a Bíblia diz um prato de lentilha, mas tem muita gente trocando a promessa, a herança dele, de filho, trocando por um outro tipo de prato. Queridos, preste atenção em algo. Quando você passa a desperdiçar a promessa de Deus, você está caminhando para a necessidade. Qual é a necessidade, pastor? Qual que é? Ser exposto ao ridículo, ser exposto à vergonha, ser exposto, não como filho de Deus, mas sim sendo escravizado pelo inimigo. Eu sempre tenho dito aqui dentro da igreja: está ruim, mas está bom. Ruim está lá fora. Lá é que está ruim. Então, meu irmão, pastor, mas quanto tempo? Deus está tardando, Deus não tarda, meu filho. Deus não tarda. Ele chega no momento certo, na hora certa. Se Ele não chegou na sua vida ainda, é porque tem alguma coisa desorganizada aí. Se não aconteceu ainda, é porque tem alguma coisa que precisa ser colocada no lugar. Irmãos, às vezes nós fazemos um tipo de oração assim: muda ciclano, muda beltrano. Mas Deus está de lá. Para você fazer esse tipo de oração, você tem que mudar primeiro. Às vezes a mulher ora para o marido, está lá orando para o marido, mas Deus está querendo mudar ela. Ela não entendeu que é ela que precisa mudar. Porque quando ela mudar, o marido muda. E assim vice-versa, o homem está lá orando para a mulher, está orando para Deus. Não, você que precisa mudar. O dia que você mudar, sua mulher muda. Querido, Deus faz primeiro em mim, para depois fazer através de mim. Então não queira você fazer na vida das pessoas, sendo que você não deixou nem Deus fazer na sua vida ainda. E aí? Então se prepare, sabe? Se prepare para aquele grande dia, que Deus vai cumprir a promessa sobre a sua vida. E interessante, irmãos, que quando eu e você estamos na obra do Senhor,
fazendo corretamente, você pode prestar atenção. Não falta pão na nossa mesa. Não falta. Quando você está debaixo da nuvem, quando você está dentro da promessa de Deus, quando você está alinhado com a palavra, não falta pão na nossa mesa. Agora, quando você passa a desperdiçar aquilo que Deus colocou na sua mão, a necessidade bate na sua porta. Quantas e quantas pessoas a necessidade tem batido na porta delas? Sabe por quê? Porque desperdiçou aquilo que Deus tinha colocado na mão delas. Desperdiçou. Não valorizou. Não valorizou. Então você precisa se preparar para o cumprimento da promessa. Porque quando o Senhor chegar para cumprir a promessa dele na sua vida, se você não estiver preparado, ela não vai se cumprir. E aí vai gastar mais tempo e mais tempo. E aí não adianta você reclamar, dizer, por que está demorando? Não, não é o Senhor, é você. É você. Amém? Então não tem para onde eu e você voltar, irmãos. Não tem. Abraão não tinha para onde voltar mais. Agora era seguir a palavra do Senhor. Era seguir. Caleb também não tinha para onde ele voltar. Tanto que ele mesmo falou, olha, com essa força que eu estou aqui, bora. Querido, no dia do cumprimento da promessa, você precisa estar mais do que nunca fortalecido no Senhor. Mais do que nunca fortalecido no Senhor. Se o Senhor vier hoje para cumprir na sua vida a promessa que Ele te fez, como que você está hoje? Responde para você. Se o Senhor vier hoje para cumprir a promessa dele que Ele te fez há 5, há 10, há 20, há 30 anos atrás, como que você está hoje? Como que está a sua vida espiritual hoje? De que forma? Se o Senhor vier cumprir a promessa dele na sua vida hoje, como que está a sua vida sentimental? Como que está a sua vida familiar, o seu casamento, as suas finanças, os seus negócios? Pastor, mas Deus faz essa ligação de finanças? Meu querido, o nosso Deus é um Deus zeloso, organizado. Às vezes nós queremos que Deus cumpra a promessa da nossa vida, com a nossa vida toda bagunçada, toda desorganizada. Não, Deus não cumpre promessa assim. Coloca a sua vida no altar, organize a sua vida, coloca os seus negócios em ordem, coloca a sua casa em ordem e fala, Deus, eu estou preparado para a promessa que o Senhor me fez aquele dia. Deus não coloca óleo em vaso rachado não, viu? Deus não coloca azeite em vaso que está estragado não. Sabe por quê? Porque nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus é um Deus de organização. Lembra lá da multiplicação dos pães? Recolhe tudo que sobrou, não deixa nada, recolhe tudo e coloca no cesto. Às vezes nós lemos aquilo e entra aqui e sai aqui, nós não paramos e olhando para a nossa vida, como que a nossa vida está em relação àquilo. Eu e você precisamos estar organizados para aguardar o cumprimento da promessa na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé?